Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então vamos começar a falar sobre a terceira classe de hormônios vegetais, que são as citocininas. Bom, citocininas basicamente controlam processos ligados à divisão celular. Aliás, foi através de descobertas de processos ligados à divisão celular que se descobriu as citocininas. Com o tempo, descobriu-se que elas controlam diversos outros processos ligados ao desenvolvimento de plantas, mas a cada dia se torna mais clara a importância dessa classe de hormônios durante processos de controle de divisão celular. Inclusive, daí surgem muitas aplicações práticas que eu vou comentar aqui durante esse assunto. Bom, para começar, tem uma coisa muito interessante, que é uma doença causada por alguns micro-organismos, na verdade, mas são mais comuns em bactérias, que ao infectarem plantas, elas provocam um tipo de tumor, que basicamente são células que começam a se dividir sem adquirir uma morfologia muito estabelecida. Então, são basicamente muito parecido com tumores em animais, né? Divisões celulares sem adquirirem uma forma específica, basicamente produzindo esses tipos de estruturas aqui que são chamados de calos, tá? Isso aqui é um exemplo de Agrobacterium tumefaciens, que é muito comum e muito estudado em diversos grupos de plantas, inclusive para transformação genética, que eu vou comentar daqui a pouco. E existe algumas outras bactérias, como essa aqui, Corynebacterium faciens, que ataca coníferas e que também provoca aumento de divisões celulares muito intensas naqueles locais de ataque, mas que não formam, por exemplo, tumores como o da Agrobacterium. Nesse caso aqui tem aumento excessivo de divisão celular nesse ramo que foi infectado pela Corynebacterium, mas não tem formação do tumor. Mas de toda forma, dá para se observar aqui um excesso de brotação surgindo nesse local, indicando que houve, né, em ambas as situações, alteração no desenvolvimento normal das plantas. Então essa alteração está ligada exatamente ao papel das citocininas de estimularem divisão celular. Por que alguns tecidos se diferenciam em estruturas de partes aéreas ou estruturas de ramos, como nesse caso, e em outros permanecem como tumores ou como calos no anterior? É que essas classes de bactérias, elas, além de citocininas, elas induzem as plantas a produzirem outros hormônios vegetais. Então, dependendo do balanço e da interação entre esses hormônios, pode acontecer simplesmente divisões celulares indefinidas, ou então formação de estruturas de órgãos, só que também sem estabelecer um padrão bem definido como deveria ocorrer normalmente, né? Essa planta não deveria brotar tanto nesse ponto. Então isso daí também não é o padrão normal do desenvolvimento de plantas. Bom, então a Agrobacterium, que é aquela primeira que eu comentei lá, ela é muito estudada porque é muito comum, e a partir do estudo dela se descobriu também que poderia ser utilizada durante processos de transformação genética controlada de plantas, porque a própria Agrobacterium, ela faz uma transformação genética da planta, tá? Então imagina que esse esquema mostra como seria o processo natural de infecção de uma planta por Agrobacterium tumefaciens. A partir do momento em que a planta sofre algum ferimento, sofre alguma injúria física em uma determinada região do caule, ela deixa os tecidos expostos para a bactéria. A bactéria, todas as bactérias, né, isso é comum, além da região de DNA contendo no cromossomo, elas possuem pequenos fragmentos de DNA circular chamado de plasmídios, que esses plasmídios, apesar de não serem essenciais para processos vitais da bactéria, mas eles conferem algumas possibilidades, algumas características que deixam elas mais eficientes em determinados ambientes. Então aqui no caso da Agrobacterium, existe uma região do plasmídio, existe um plasmídio, aliás, existem vários plasmídios,
mas um deles, que é o plasmídio TI, ele possui uma região, que é o que está representado aqui em vermelho, chamado de DNAT, ou tDNA na sigla em inglês, que é simplesmente uma região, uma porção do DNA que é retirada desse plasmídio e inserida no genoma da planta. E ao se inserir esse DNA no genoma da planta, faz com que as células daquele local que foram transformadas, né, porque isso é uma transformação genética, a inserção do DNA de uma espécie em outra, a própria bactéria faz esse processo, ela tem genes para fazer essa transferência e essa inserção no genoma da planta, e a partir do momento em que ocorre essa transformação, começa a acontecer aquelas divisões celulares indefinidas, formando, né, essa estrutura de calo aqui, tá? E daí, isso daqui é interessante porque isso pode ser retirado da planta, pode ser aquecido para que todas as bactérias sejam mortas, mas ainda assim, esse tecido, se for levado para ser cultivado em laboratório, ele vai continuar se dividindo indefinidamente. Ou seja, a bactéria, depois que ocorre o processo de infecção, ela não é mais necessária. Então, a própria célula vegetal transformada passa a ter características de divisão indefinida, sem formar nem partes aéreas nem raízes. Bom, e por que acontece isso então? Tá? Nessa região do DNAT, do plasmídio da Agrobacterium, existem genes para biossíntese de citocininas, biossíntese também de auxinas e biossíntese de uma classe de aminoácidos que não ocorre naturalmente em plantas, que são chamadas de opinas. Então, esses aminoácidos, para que servem? Como eles não são sintetizados em plantas, eles não são utilizados no metabolismo vegetal, mas servem como fonte de carbono e de nitrogênio para a nutrição das bactérias. Então, basicamente, ao infectarem uma planta e ao transformarem as células vegetais geneticamente, a agrobactéria faz com que a planta produza tecidos e, ao mesmo tempo, esses tecidos vão estar produzindo um aminoácido que só serve para o metabolismo da bactéria. Então, é uma forma de botar a planta para trabalhar em favor das bactérias, né? Produz tecidos de crescimento indefinido, produzindo em grande quantidade esses aminoácidos que são exclusivos para o metabolismo da bactéria. Então, daí a planta vai direcionar boa parte da sua energia para as divisões celulares aqui e, consequentemente, para o fornecimento dessa energia para a bactéria. Então, daí é que acontece o processo natural de infecção, tá? Então, só acontece por causa de citocininas presentes aqui no genoma, que foram transferidas para a planta, que passam a induzir divisão celular indefinida, juntamente com auxinas, que também são necessárias para esse processo. Daqui a pouco eu comento mais um pouquinho sobre o papel das auxinas nesse processo ligado à divisão. E daí então passa a fornecer o material necessário para a própria bactéria se estabelecer ali naquele local. Bom, então depois que se estudou isso, se viu que isso daqui também é uma possibilidade interessante para introduzir genes de interesse em plantas. Então, atualmente tem muitas plantas transformadas geneticamente via Agrobacterium tumefaciens, mas com o plasmídio transformado. Tá? Porque é fácil transformar o plasmídio, dá para isolar, dá para transformar e dá para inserir novamente na Agrobacterium. É mais fácil transformar bactérias do que transformar plantas diretamente. Então, daí dá para se inserir algum gene de interesse ao invés do tDNA aqui, né? Então, você quer, por exemplo, plantas resistentes a um determinado herbicida. Isso é uma estratégia muito utilizada. Insere esse gene de resistência aqui, a Agrobacterium transfere normalmente isso daqui para o genoma da planta e daí depois a gente vai ter plantas com resistência, tá? Isso tem uma aplicação, né, muito interessante na biotecnologia. Bom, então esse papel além do papel de divisão celular produzido por citocininas, tem várias outras características também. Elas são importantes para a parte de morfogênese, tanto de partes aéreas quanto de raízes.
são importantes durante o processo de aquisição de nutrientes também, são durante o processo de desenvolvimento de tecidos vasculares e também de respostas à luz. Eu vou comentar todas essas características de forma mais rápida, porque a parte que é mais estudada é a parte de indução de divisão celular, porque consequentemente também é a parte, digamos assim, que como controla mais processos ligados ao desenvolvimento de plantas, é também o mais estudado. Então a gente também tem aqui mais assuntos para comentar. Bom, então antes de entrar nessa parte mesmo de regulação, eu vou mostrar aqui rapidamente os processos ligados à biossíntese de citocininas naturais. Existem diversas citocininas que também são sintéticas, que não são produzidas normalmente em plantas, mas que têm estruturas químicas e características químicas semelhantes às citocininas naturais, que daí, né, induzem respostas semelhantes. Aqui é um processo ligado à biossíntese da transzeatina, que foi uma citocinina natural descoberta inicialmente em milho, né, daí vem o nome de zea. O processo começa aqui em plantas, tá? Que é o que está em laranja, através da ligação de nucleotídeos com essas moléculas aqui contendo grupos fosfatos. Esses nucleotídeos eles podem conter 2 ou 3 fósforos, tá? Isso não está ainda totalmente compreendido como acontece, mas a partir do momento em que essa molécula aqui contendo 2 grupos fosfatos também se liga, aí vai produzindo na sequência esses nucleotídeos modificados, que por final chega aqui. A rota vocês podem ver que pode seguir 2 caminhos, né? Ela pode se diversificar aqui em cima ou aqui embaixo, mas no final delas existe a produção da citocinina, que tem maior atividade biológica, que é a transzeatina, e que depois pode ser modificada por uma isomerase para ciszeatina, né? Só muda aqui a conformação estrutural dessa parte aqui de cima da molécula, que normalmente não tem, para a maior parte dos processos estudados, não tem tanta atividade biológica, mas já se descobriu recentemente que controla outros aspectos ligados ao desenvolvimento de plantas. Tá, mas por enquanto a mais estudada e a que se compreende que controla mais processos de sinalização e controle do desenvolvimento de plantas é a transzeatina. Então aqui é só um detalhe daqueles processos que eu comentei, né, rapidamente ali, dividido em 2 partes só para visualizar melhor. A gente se sabe atualmente que bactérias também produzem citocininas naturais. A rota de biossíntese é um pouquinho diferente, mas tem muitas semelhanças com a rota de biossíntese em plantas, e que no final das contas, né, todas elas vão chegar a essas moléculas aqui. Tá? Existem outras citocininas naturais em plantas que também são sintetizadas através de ramificações dessas rotas aqui. Bom, a partir do momento em que, por exemplo, transzeatina, que é a mais estudada, é sintetizada, ela pode seguir alguns caminhos. Ela pode seguir o que está mostrado aqui nessas setas de mão dupla e ser conjugada com uma molécula de glicose. Então, nesse caso aqui, a transzeatina fica inativa, ou então mas aí essa reação é reversa, né? Então, quando a planta não precisa dessa citocinina natural para processos ligados à regulação, ela mantém ela conjugada para que ela não seja ativa, mas a partir do momento em que ela é necessária, ela pode retirar essa molécula de glicose, e daí a gente volta a ter uma citocinina ativa regulando processos ligados ao desenvolvimento de plantas. Uma outra forma de se regular é que, a partir do momento em que a citocinina foi sintetizada, ela pode ser degradada via citocinina oxidases. Tem várias enzimas desse tipo. Daqui a pouco eu comento mais um pouco da importância delas durante a regulação do desenvolvimento de plantas. E essa reação aqui é irreversível. Tá? Depois que quebra a molécula, ela não pode mais voltar, pelo menos através dessa via aqui, ela não volta mais a produzir uma citocinina ativa. Tá? Então esse processo aqui ele não é reversível.
Bom, então daí vocês observam, né, que eu já comentei isso para auxinas e para giberelinas. As plantas podem regular o nível de seus hormônios vegetais através da biossíntese, através da degradação e através da conjugação com outros materiais. A única particularidade um pouquinho diferente que nós tivemos aqui é com relação às giberelinas, porque elas têm muitos intermediários, então basicamente controlando ali aqueles intermediários, se controla também o processo de biossíntese e de degradação. Mas para citocininas e auxinas, essa regulação de acordo com um nível ótimo, porque vai existir um nível ótimo de citocininas endógenas, ele é regulado controlando a biossíntese, controlando a conjugação para um armazenamento temporário de citocininas naturais e controlando também processos de degradação. Transzeatina é o mais estudado naturalmente em plantas, mas existem outras que são outras citocininas naturais que também provavelmente, tá, ainda não tem dados científicos suficientes, mas que provavelmente também são reguladas dessa forma. Bom, então durante a biossíntese, que eu falei, né, durante lá o processo de degradação, que ocorre via citocinina oxidase, que eu mostrei lá a partir da transzeatina, e aqui eu estou mostrando uma outra citocinina natural chamada de IP, que tem essa fórmula aqui bem semelhante à da fórmula da transzeatina, bem semelhante também à fórmula da ciszeatina, né? Qualquer coisa vocês voltam e dão uma olhada lá. A citocinina oxidase já se entende que ela é necessária para o processo de degradação aqui. E aí quando ocorre degradação, produz uma molécula de adenina, e nesse caso aqui, né, uma de 3-metil-2-butenal, tá? Isso vai variar de acordo com o radical que está ligado aqui nessa região, tá? Nessa parte de cima do anel aromático contendo 6 carbonos aqui, tá? Então, quando ocorre esse processo, que utiliza oxigênio, inclusive, né? Por isso que ela é uma oxidase. Aliás, não é só por isso que ela é uma oxidase, né? Mas utiliza oxigênio nesse processo. Então, a partir do momento que se produz isso aqui, essa reação não consegue mais se reverter. E isso é muito importante para a regulação de processos ligados ao desenvolvimento de plantas. Uma outra coisa interessante é que a partir do momento que nós utilizamos citocininas sintéticas para controlar algum aspecto ligado ao desenvolvimento de plantas, aí nós estamos dificultando o trabalho das citocininas oxidases de plantas, porque elas têm toda a sua bioquímica adaptada para a degradação de citocininas naturais produzidas normalmente durante o metabolismo normal de plantas, mas é claro que elas não são adaptadas às citocininas sintéticas, que apesar de terem estrutura química semelhante, mas não é a mesma coisa, né? Então isso vai dificultar a interação das enzimas de degradação com essas citocininas sintéticas. Então, isso serve para todas as classes de hormônios. A partir do momento que nós inserimos uma molécula sintética, a tendência é que a resposta das plantas seja muito mais intensa, num nível mais baixo, exatamente porque aquela molécula vai ter uma tendência de se acumular nos tecidos, já que ela vai ser mais difícil de ser degradada. Todas as vezes que nós inserimos citocininas sintéticas, eu vou comentar mais adiante o exemplo de uma delas, a resposta tende a ser maior do que quando nós fornecemos externamente, né, ou exogenamente citocininas naturais. Tá aí, então isso é uma regra geral, serve para todas as classes de hormônios vegetais. Bom, então vamos lá. Eu comentei agora há pouco, né, sobre a importância das citocininas oxidase durante processos ligados à regulação do desenvolvimento de plantas. Então observe, isso aqui são plantas de fumo. Isso aqui é uma planta normal, aqui está mais à esquerda. E aqui são duas plantas transformadas geneticamente com genes para produção em excesso, né, ou produção constitutiva de citocininas oxidase. Ou seja, produzem as citocininas oxidase mesmo que não seja necessário ou que não seja regulado por algum processo ambiental ou de desenvolvimento de plantas. E daí o que é que nós temos? Plantas com um crescimento de parte aérea muito afetado, mostrando que citocininas são importantes para o desenvolvimento normal da parte aérea.
Ok? Então, mais uma vez, lembrando, né, o nosso conceito, citocinina oxidase, citocininas oxidases, na verdade, né, que degradam diversas citocininas, são importantes para degradação das citocininas naturais, mas é claro que só vão fazer isso de acordo com a necessidade da planta. A partir do momento que a gente sintetiza ou induz a planta a produzir essas oxidases em excesso, elas vão degradar em quantidade muito além do necessário da planta, as citocininas, e daí, consequentemente, a gente tem um efeito negativo no desenvolvimento de plantas. Por que nas duas construções genéticas aqui tem diferenças entre elas? Porque dependendo do local do genoma em que o gene seja inserido, e isso daqui são plantas transgênicas, ok? Então, dependendo do local do genoma em que o gene vai ser inserido, o seu processo de regulação vai ser diferente, tá? Isso a nível de DNA, isso a nível de transcrição. Então, a gente vai ter essas diferenças aqui ocorrendo, né, quando ocorre a transformação genética. Mas o que dá para concluir, né, é que se a parte aérea vai produzir uma quantidade menor de citocininas, ela vai ser afetada, tá? Inclusive na planta aqui do meio não teve nem, ela já é adulta pela idade, mas ela não teve inclusive a produção das flores, né? E daí então ela não chegou na parte reprodutiva. Dessa mais à direita, né, até que chegou, mas afetou bastante o desenvolvimento de sua parte aérea. Então, continuando com essas plantas transgênicas aí de fumo, por que tem esse efeito tão marcante no desenvolvimento da parte aérea? Então, aqui a gente está observando duas regiões do meristema apical dessas plantas de fumo. Aqui a gente tem a da letra A, que é a normal, é a planta do tipo selvagem, não é a transformada geneticamente. E aqui na figura B, a gente tem a planta transformada geneticamente. Observe que a região do meristema apical da planta normal é muito maior do que a da planta transformada geneticamente. Tá? Estou separando aqui separando só a região meristemática, sem contar com os primórdios foliares que estão surgindo aqui bem próximos. Então isso significa o seguinte, que a planta transformada para uma das citocininas oxidases, que é aquela lá do meio, né, que teve um efeito muito maior na diminuição do desenvolvimento de planta, da parte aérea. Então, isso indica de que nessa planta aqui, as divisões celulares são menos intensas, consequentemente, vai ter uma menor produção de todas as estruturas de partes aéreas, tá? Tanto de folhas, caules e tudo ali, né, que é produzido na parte aérea. Por quê? Porque é necessário ter citocininas para controlar processos ligados à divisão celular. Tá? Então, isso é são as mesmas plantas que a gente viu lá na figura anterior, e aqui a gente continua vendo elas para mostrar uma coisa muito interessante. Tá? Apesar de que a parte aérea das plantas transformadas é muito afetada, mas quando nós observamos a raiz, aí a gente começa a ver uma coisa interessante. A planta transformada geneticamente contendo citocinina oxidase, ela tem uma raiz que cresce mais do que a planta normal, tá? A planta do tipo selvagem. Então, por que isso? Tá? Por que quando se tem uma menor quantidade de citocinina endógena nos tecidos de plantas, tem um efeito marcante no desenvolvimento da parte aérea, só que durante o desenvolvimento de raiz, o efeito é contrário, né? Quando diminui a quantidade de citocininas, aumenta o estímulo no crescimento de raízes. Então, é bem interessante notar isso, porque eu acabei de comentar, né, de que citocininas são importantes durante processos ligados à morfogênese de partes aéreas e raízes, mas a gente já entende de que o processo de regulação é diferente. Então, por que é diferente? Tá? Isso aqui mais um detalhe mostrando lá, né? Isso aqui são as mesmas plantas de fumo também, tá? Essa aqui é a planta do tipo selvagem, e aqui é a planta transformada com planta transformada com citocinina oxidase, que é aquela construção lá do meio da figura, quando eu mostrei as duas partes aéreas das plantas de fumo. Então, observem, isso daqui é um corante utilizado para resolução em microscópio, que ele interage muito com a parte central da célula, tá? O núcleo celular, onde contém o genoma.
Então, quanto mais forte a cor azul, isso significa que são células em divisão celular mais intensa, porque são células menores, tá? Que tem proporcionalmente mais núcleo do que citoplasma, tá? Ou seja, as divisões estão ocorrendo muito intensamente lá. Então observe que a planta do tipo selvagem, a região em que está ocorrendo maior divisão celular mais intensa é essa daqui, e a planta transformada geneticamente, ela tem divisões celulares mais intensas em toda essa região aqui, tá? Eu espero que o verde dê um contraste aí na visualização, mas a própria figura já permite essa visualização aí, tá? Então, a gente já entende isso, tá? Se tem mais citocinas, aliás, se tem uma quantidade endógena menor de citocininas, porque é uma planta transgênica, foi produzida para que essas citocininas oxidadas sejam expressas em todos os tecidos, tanto nos da parte aérea quanto nos das raízes. Então aqui a gente tem certeza de que tem menor citocininas endógenas tanto na parte aérea quanto na raiz. Mas então por que na parte aérea diminui o crescimento? Diminui o crescimento porque diminui as divisões celulares. E por que na raiz aumenta o crescimento? Porque aumenta as divisões celulares. Então a resposta para isso a gente tem de uma coisa que eu já tinha comentado lá em auxinas, de que para todos os hormônios vegetais a gente vai ter o seguinte, tá? Quando eu comparo a taxa de crescimento, aqui eu estou colocando só a taxa de crescimento de raízes, mas poderia ser de partes aéreas, né? Mas vamos ficar aqui em raiz só para eu explicar esse efeito aqui das citocininas em raízes. E aqui no eixo X eu tenho concentração ou sinalização aqui que foi colocado com citocininas, porque quanto maior a concentração, maior a intensidade do sinal. Então a gente vai ter o seguinte, vai ter um nível ótimo, que vai induzir a maior taxa de crescimento possível, e que abaixo ou acima daquele nível vai ter um menor estímulo do crescimento. Então no caso de raiz o que acontece é o seguinte, quando se diminui, normalmente em raízes, o processo de sinalização ocorre como se está mostrado aqui nessa seta, aqui está mais à direita. Então, nas plantas do tipo normal, a produção de citocininas, ela, digamos assim, é num nível maior do que o necessário para induzir crescimento de raízes. A partir do momento em que se obtém uma planta transgênica produzindo endogenamente menos citocininas, aí o que nós vamos ter é que vai diminuir o nível e vai chegar no nível ótimo para mais divisões celulares e, consequentemente, maior crescimento de raízes. Isso daqui ainda é hipotético, né? Depende de alguns ainda dados experimentais e alguns outros estudos também genéticos, mas diversos dados experimentais também concordam com esse modelo que a gente está vendo aqui. Se por acaso se colocasse uma diminuição muito mais intensa do nível endógeno de citocininas, aí talvez não tivesse efeito nenhum, porque poderia chegar, né, num ponto em que também tem, digamos assim, um nível de crescimento semelhante. Tá? Então por isso que eu falei que isso é hipotético, mas tem vários dados experimentais que concordam com isso. E lembrem-se, né, que quando eu comentei sobre auxinas, eu mostrei também que em raízes tem um efeito diferente no estímulo da expansão celular, que no caso de citocininas é divisão celular, auxinas regulam principalmente expansão celular, mas que dependendo da concentração, que no caso de raízes, quando baixa a partir de um nível ótimo, o estímulo é maior, ou seja, que é uma coisa muito semelhante com o que eu acabei de comentar aqui sobre citocininas. Tá? Então, para a gente ter uma ideia de como é complexo estudar esses hormônios vegetais. Por isso que é um assunto dentro da fisiologia que, apesar de ter muito mais pesquisas recentemente, é difícil chegar à conclusão, porque é muito complicado. Uma resposta que acontece lá na parte aérea é diferente de uma resposta que acontece na raiz. Né? Veja que o nível de sinal, o nível necessário para induzir uma resposta na raiz é completamente diferente do nível necessário em partes aéreas. Né? Lá na parte aérea diminuiu, provavelmente na parte aérea já estava próximo a essa região ótima, então diminuiu o efeito
desenvolvimento de parte aérea. No caso de raiz, provavelmente está acima do ótimo, então diminuiu, né? E aí, provavelmente na parte aérea aconteceu isso daqui, né? E no caso de raiz vai acontecer o que eu mostrei nessa seta abaixo. Então diminuiu, aumentou o estímulo, tá? Então e provavelmente isso varia, aliás, com certeza isso varia de espécie para espécie, de órgão para órgão, de tecido para tecido, né? Então por isso que é muito difícil nós entendermos ao certo, né, como é que funciona tudo, tá? Mas um dia chega lá, porque as pesquisas estão avançando muito dentro da fisiologia de plantas. Bom, além de ser interessante estudar plantas transgênicas ou mutantes para biossíntese e degradação de citocininas, é interessante quando nós podemos também estudar plantas mutantes para receptores de citocininas. Isso aqui é um mutante de Arabidopsis para 3 receptores de citocininas, que faz com que a planta tenha um crescimento muito afetado quando a gente compara com a planta do tipo selvagem. Então é interessante que nesse caso aqui a planta produz normalmente suas citocininas, tá? Tem todo aquele processo de biossíntese ocorrendo naturalmente, só que ao mesmo tempo não tem como induzir resposta, porque ocorreu uma mutação rara aqui, né, em que 3 receptores de citocininas, que eu vou comentar mais adiante quando eu falar sobre a transdução de sinal aqui, eles sofreram mutação, ou seja, tem a sua resposta afetada. Então daí nesse caso, consequentemente, o desenvolvimento da parte aérea da planta também vai ser muito afetado. Por isso que é sempre muito interessante quando se obtém esses fenótipos de efeito muito negativo durante o desenvolvimento ou de partes aéreas ou de raízes, ou até de crescimento excessivo também, né, que eu vou comentar ainda mais um pouco aqui em hormônios vegetais. É interessante porque daí a gente consegue entender melhor os processos de regulação, tanto na percepção quanto na transmissão do sinal. Uma outra coisa interessante é quando se obtém mutantes para as vias de transdução de sinal. Então esse tipo de mutação aqui ela já foi observada em milho e em Arabidopsis. Então aqui à esquerda a gente tem as plantas do tipo selvagem, e aqui à direita as plantas que sofreram mutação nesse gene aqui, que é um gene necessário para a síntese de uma proteína reguladora negativa. Então a partir do momento em que essa proteína é produzida, ela diminui a resposta de sinalização às citocininas, ou seja, é necessário porque a planta quem tem que controlar o processo ligado ao seu desenvolvimento de acordo com a biossíntese e com a degradação de citocininas. Mas a partir do momento em que essa proteína reguladora negativa sofre mutação, ela deixa de exercer seu papel normalmente, então consequentemente a planta passa a responder a um estímulo que nem existe, né? Passa a responder como se estivesse respondendo a algum estímulo ambiental que nem existe ali naquela situação. Então nesse caso aqui a gente observa na letra B que o meristema apical da planta que sofreu mutação ele é maior do que o da planta selvagem. Ocorre também, tá, esse SAM aqui significa meristema apical da parte aérea, tá, isso traduzido do inglês. Então tem um meristema maior na planta que sofreu mutação, ou seja, mais divisões celulares, exatamente porque o regulador negativo não está exercendo o seu papel normalmente. Ocorre também aqui uma alteração na filotaxia da planta. Então observem que esses números aqui indicam a ordem em que as folhas vão surgindo. Em plantas normais, em plantas do tipo selvagem, a filotaxia é alternada. Então vocês observam que a planta produz a folha 1, no lado oposto produz a folha 2, depois já tem produzido lá a folha 3, né, na sequência. Mas a partir do momento em que ocorre uma divisão celular mais intensa, ocorre também alteração na filotaxia, e aí ela passa a produzir folhas opostas. E quando produz inflorescências, elas também são opostas. Então veja aqui, folha 1 produzida no mesmo ponto aqui, né, opostamente, folha 2 também, e folhas 3 aqui, né, sendo produzidas. Então quando a gente vê o fenótipo da planta,
tem folhas opostas ao invés de folhas alternas, inclusive tem espigas opostas ao invés de ter apenas uma espiga em um axila ali de uma folha. Tá? Então vê que como é interessante que quando a planta regula divisão celular, e os hormônios são muito importantes para isso, não apenas as citocininas, ela consequentemente também vai regular outros aspectos ligados ao seu desenvolvimento, aqui como no caso também processos ligados à reprodução. Tá? Só para a gente ver que a cada vez se torna mais complexo o entendimento desses processos regulados por hormônios vegetais, mas ao mesmo tempo a gente vai entendendo melhor como funcionam essas respostas. Então aqui, por que citocininas controlam divisão celular? Tá? Então isso como eu comentei logo no início dessa aula, é a parte mais estudada, porque é a que controla mais processos e a partir do controle de divisão celular, diversos outros aspectos do desenvolvimento de plantas vão ser afetados. Então isso aqui são cultivos in vitro de tecidos bem semelhantes ao da planta transgênica lá, tá? Isso aqui são calos, são células que se dividem indefinidamente, e essas células é interessante que se a gente colocar uma dose balanceada de auxinas e citocininas, que vai variar de espécie para espécie, mas se a gente coloca uma dose balanceada e cultiva células de plantas do tipo selvagem, essas células passam a se dividir indefinidamente em meio nutritivo artificial, tá? De uma coisa bem semelhante com o que a bactéria induzia, né? Lembra lá que a Agrobacterium ela tem genes para biossíntese de auxinas e citocininas. Então, se a gente consegue simular isso in vitro, produzindo o mesmo nível que vai variar de espécie para espécie de auxinas e citocininas, então as células também se dividem indefinidamente. Só que, se a gente coloca as plantas do tipo selvagem em meio nutritivo contendo apenas auxina, aí a gente já vai ter um efeito negativo no desenvolvimento. Elas não vão crescer naturalmente. E o que é que acontece quando se faz uma produção de uma planta transgênica que tem uma produção excessiva de uma ciclina? O que é que são ciclinas? Tá? Provavelmente vocês já viram isso lá em biologia celular, mas são proteínas que regulam o ciclo celular. Então essa planta aqui, ela está transformada geneticamente para a produção de uma dessas ciclinas muito importantes durante a regulação do ciclo celular. Então, consequentemente, se essa planta for colocada em um meio contendo apenas auxina, os calos continuam ali se dividindo indefinidamente. Ou seja, a gente já entende de que citocininas, que não existem nessa situação aqui abaixo, são necessárias para a síntese de ciclinas, pelo menos a ciclina, essa ciclina aqui, tá? Transcrita ou controlada por esse gene aqui, que é uma ciclina do tipo D, que é muito comum em divisão celular animal, que provavelmente é um remanescente, né, de células ou de metabolismo mais antigo que permaneceu em células vegetais. Então ela é muito importante para a regulação da divisão celular. Então daí a gente entende esse papel das citocininas na regulação da divisão celular, né? Então vocês provavelmente já viram esse ciclo celular em outras disciplinas, né? Provavelmente em biologia celular. Todo o ciclo celular durante a mitose é regulado principalmente através de ciclinas e através de quinases dependentes de ciclinas, né? Que são proteínas que vão fosforilando e sendo fosforiladas e que vão regulando toda a transição de fases desde o início da mitose até o final dela, né? Então ali todo aquele processo de controle da duplicação de cromossomos, separação, né? Tudo aquilo lá que provavelmente vocês viram. Então todo esse ciclo ele é regulado basicamente pela interação de ciclinas e quinases dependentes de ciclinas. E já se entende então que citocininas são importantes para a regulação, e para a síntese dessas ciclinas, como é o que está mostrado aqui, né? Então a planta que está super expressando essa ciclina não depende de citocinina para manter os calos funcionando, que seria no caso
uma resposta semelhante ao que está aqui em cima, só que aqui acima, no meio nutritivo, foi fornecido citocinina. Tá? Então a gente entende já que um papel primordial de citocininas é biossíntese de ciclinas, que vão controlar o ciclo celular. Já se sabe atualmente também que muitas dessas ciclinas, dessas quinases dependentes de ciclinas, elas são sintetizadas através de genes regulados por auxinas. Então daí a gente vê o papel primordial de auxinas e citocininas controlando o ciclo celular. Tá? Por isso que essas duas classes de hormônios, quando interagem entre si, e aí a planta vai regular endogenamente de acordo com a sua necessidade de divisão ou de paralisar a divisão celular, ela pode ir regulando o seu nível endógeno, tanto de auxinas e de citocininas. E aí quando a gente faz experimentos em laboratório, controlando o nível exógeno, né, que aí vai sendo fornecido artificialmente para plantas, tanto de auxinas quanto de citocininas, aí a gente vai tendo respostas diferentes durante o cultivo de células vegetais ou de tecidos vegetais. Então, por exemplo, quando o nível no meio nutritivo de auxinas é baixo, a tendência é que os tecidos vegetais cultivados tendam a formar partes aéreas, que é o que está mostrado aqui no nível mais alto dessa citocinina sintética, chamada de quinetina. Foi uma das primeiras a ser obtidas para cultivos de plantas em laboratório, né? Foi obtida através de material genético de óvulos de peixe, tá? Então não é uma molécula produzida naturalmente por plantas, mas a partir do momento em que o nível relativo dessa citocinina sintética, que poderia ser uma natural também, só que como eu comentei, a tendência é que em uma concentração mais baixa, a citocinina sintética, aliás, induza uma resposta maior, porque ela é menos degradada pelo metabolismo normal da planta. A partir do momento em que a sua concentração é mais alta em tecidos, a gente vê que a tendência é que os tecidos se diferenciem em partes aéreas. Funcionaria da mesma forma se a gente estivesse fornecendo citocininas naturais, só que provavelmente em uma dose maior. Então, quando a gente observa aqui na parte de cima o fornecimento de auxinas através do ácido indole acético, que é uma auxina sintetizada naturalmente em plantas, aí a gente observa que em níveis mais baixos de citocinina, a partir do momento que se aumenta o nível de auxina, a tendência é a produção de raízes. Só que se o aumento for mais acima do nível ótimo, né, então tem aquela questão, passou do nível ótimo, inibe também o crescimento de raízes. Lembrando lá que quando eu comentei sobre auxinas, elas são sintetizadas na parte aérea e transportadas principalmente para raízes. E quando se vai mantendo um nível intermediário, tanto de auxinas quanto citocininas, é claro que esses valores variam, porque vai variar dependendo de cada tecido, de cada espécie de planta, de cada hormônio que nós estamos testando, e também se é um hormônio natural ou sintético, né? Tudo isso eu já comentei aqui ao longo da disciplina. Mas digamos assim, nessa situação aqui, se manteve níveis balanceados desses dois hormônios, mantém-se então produção de divisões celulares indefinidas, ou seja, de tecidos de calos. Tá? Então esses testes já tinham sido realizados desde o século passado em cultivos de planta em laboratório, e daí o interessante é que atualmente é que nós estamos começando a compreender melhor o papel de auxinas e de citocininas durante a regulação das fases da divisão celular, né? Das citocinas principalmente, que é o que eu estou comentando aqui nesse assunto. Mas observe, né, mais uma vez, como eu já comentei, não tem como a gente falar de um hormônio vegetal sem comentar dos outros, porque eles sempre vão estar interagindo, às vezes produzindo efeitos sinérgicos e às vezes produzindo efeitos antagônicos. Bom, então a gente fica por aqui nessa parte inicial de citocininas. Eu vou comentar mais um pouco principalmente durante processos ligados à regulação da transdução de sinal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.